Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre unidades de concentração de soluções. Hoje nós vamos estudar a concentração molar mais a molaridade dos íons. E depois, no final, como é que você mede o teor de peróxido de hidrogênio nas soluções chamadas de água oxigenada. Bem, em algum momento da minha vida, a minha mãe um dia falou que é bom comer feijão porque feijão tem ferro. Bem, mas a pergunta é a seguinte, mas o ferro está na forma de quê? Ferro metálico ou na forma de íons ferro? Bem, é lógico que não está na forma de ferro metálico, porque senão você já estaria comendo um feijão ou alguma outra folha, alguma outra verdura que também tem muito ferro, e aí você ia mastigar um pedaço de ferro metálico. Logo, está na forma de íon ferro. Bem, o ferro pode se apresentar com número de oxidação mais 2 ou número de oxidação mais 3. Mas não importa, você pode ter sais de ferro 2 e você pode ter sais de ferro 3. Então, você pode estar ingerindo ferro na forma de cátions ferro 2+, um sal de ferro, que você nem está percebendo, mas está presente, um sal de ferro 2 ou um sal de ferro 3. Muito bem. Então, vamos supor que você deseje conhecer qual é que é a concentração de íons ferro 2 obtidos de um sal chamado cloreto de ferro 2. Então, vamos supor que você tenha 1 litro de solução e nesse litro você vai encontrar 3 mols de FeCl2, cloreto de ferro 2. Bem, você deve saber o seguinte, o cloreto de ferro é um sal e ele se dissocia. Então, vai dar na dissociação um ferro 2+ e 2 cloretos. Se você quer saber quanto tem de ferro, bem, 1 mol de cloreto de ferro 2, 1 FeCl2, vai dar 1 mol de Fe2+. Você pode estabelecer uma proporção baseada nos coeficientes da equação. Então, 3 mols de cloreto de ferro 2 vão corresponder a 3 mols de ferro. Portanto, a concentração final de ferro 2+ vai ser igual a 3 mols de ferro 2+ por litro de solução. Bem, então medir a concentração do íon quer dizer medir a concentração da solução. Então, para você chegar nessa concentração, o que é que você deve fazer? São dois procedimentos básicos. Primeiro, calcular a concentração do sal inteiro, como nós temos feito isso até agora. Calcula a concentração molar da substância completa. Depois, você faz a dissociação e nessa dissociação, aí você vai ver qual é a proporção. Neste exemplo que eu acabei de falar, 1 mol de FeCl2 produz 1 mol de ferro 2+. Então, a proporção é 1 para 1. Mas, às vezes, a proporção vai ser 1 para 2, 1 para 3, qualquer coisa desse tipo. E aí, estabelecida a proporção estequiométrica, você chega facilmente à concentração do íon. Então, vamos ver um pequeno exemplo? Então, olha aqui. Qual a concentração de íons cálcio e íons cloreto em uma solução 0,6 molar de cloreto de cálcio. Então, ele já deu a concentração molar de cloreto de cálcio, é 0,6. Então, agora apenas nós temos que fazer a dissociação. Cada fórmula CaCl2 que se dissocia origina um cálcio e 2 cloretos. Bem, então a proporção é uma fórmula de CaCl2 dá 1 cálcio e 2 cloretos. Então, a proporção é 1 mol para 2 mols. Então, você pode dizer assim, 0,6 mols, porque a concentração molar é 0,6, 0,6 mols por litro vai dar X de cálcio e Y de cloreto. Bem, para o cálcio, se a proporção é 1 para 1, então 0,6 vai dar origem a 0,6. Resposta, cálcio, concentração de cálcio é 0,6 mol por litro. E de cloreto? Para cada fórmula de cloreto de cálcio, CaCl2, você vai encontrar 2 cloretos. Então, 1 mol está para 2, então 0,6 está para Y. Y vai ser igual a 1,2 mol por litro. Bem, você deve estar observando
que nessa maneira de escrever a concentração molar, eu coloquei o íon dentro de colchetes. Os colchetes também são usados pelos químicos para indicar a concentração molar. Quando você encontrar qualquer espécie química colocada entre colchetes, aquilo está representando a concentração molar. Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo 2. O exercício é o seguinte: qual é a concentração de íons ferro 3+, e íons sulfato, SO4 2-, numa solução que contém 200 gramas de sulfato de ferro 3. Veja bem que agora eu dei a massa do sal por completo. Dissolvidas em 200 mililitros de solução. Então, você tem a massa total, tem o volume da solução e eu quero saber a concentração dos íons. Bom, muito bem, mas vamos primeiro examinar a fórmula. A fórmula é sulfato de ferro 3, ou seja, Fe2SO4 3. Essa é a fórmula. Dá para calcular a massa molar? Sim, você vai calcular a massa molar somando as massas atômicas do ferro, do enxofre, do oxigênio, e vai ser igual a 400 gramas por mol. Essa é a massa molar. O volume da solução é 200 mililitros, logo corresponde a 0,2 litro. Eu vou calcular a concentração molar sem me preocupar com os íons por enquanto, é somente da fórmula inteira. Qual que é a fórmula da molaridade? M é igual a M1 sobre M1 vezes volume. M1 minúsculo é a massa dissolvida, ou seja, 200 gramas. M1 maiúsculo é a massa molar, que é 400 gramas por mol. Depois, o volume da solução é 0,2. E no final, essa conta vai ser igual a 2,5 mol por litro. Achei a molaridade do sal por completo. Agora vamos fazer a sua dissociação. Para cada fórmula de Fe2SO4 3, você vai encontrar 2 ferros, 3+, e 3 sulfatos, SO4 2-. Bem, a proporção então é 1:2:3. Se a solução apresenta 2,5 mol por litro do composto inteiro, do sal inteiro, então, para o ferro vai ficar assim: 1 mol para 2, então 2,5 para x, x vai ser igual a 5 mols por litro de ferro 3+. E de sulfato, qual que é a proporção? 1:3. Então, 2,5 para y, y vai ser igual a 7,5 mol por litro. Resposta: concentração final de ferro mais 3, 5 mol por litro. Concentração final de SO4 2-, 7,5 mol por litro. Beleza? Muito fácil. Você calcula a concentração do sal inteiro, depois calcula a concentração dos íons após fazer a dissociação da fórmula. Nesse momento, eu preciso chamar a atenção de vocês a um pequeno detalhe. Então, quer dizer que na concentração final desse exemplo, desse último exemplo apresentado, deu 5 mols de ferro mais 3, certo? E deu 7,5 mols de SO4 2-. Mas em termos de carga elétrica, você sabe que as substâncias são neutras. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Você pode medir em número de cargas ou em mol de cargas, porque o mol é apenas um coletivo de quantidade. Então quer dizer o seguinte: nós encontramos a concentração molar de ferro igual a 5 mol por litro, mas cada ferro tem carga mais 3. Então, quanto é que dá 5 mols vezes mais 3? A carga total vai dar 15 mols de cargas positivas. E para o sulfato é a parte negativa. Deu 7,5 mols por litro. Tudo bem? Então, quer dizer que você vai ter 7,5 mols de sulfato. Mas cada sulfato é menos 2. 7,5 vezes menos 2 vai dar 15 mols de cargas negativas. Então, isso aqui é bom que você saiba. O número de cargas positivas em qualquer solução é igual ao número de cargas negativas. A solução possui carga iônica, mas o somatório total é igual a 0. Então, em módulo, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas. Isso vai ser necessário para você resolver um outro exercício mais na frente, como você verá quando estiver fazendo os exercícios. Tá bom? Vamos ver agora como é que você mede a concentração
de uma solução chamada água oxigenada. Você já ouviu falar em água oxigenada a 5 volumes, água oxigenada a 10 volumes, a 30 volumes, a 20 volumes. Mas o que significa isso? Bem, primeiro é o seguinte, o que há dentro de uma solução de água oxigenada? Existe água, H2O, e existe peróxido de hidrogênio, H2O2. Essa mistura, essa solução, se chama água oxigenada. Ocorre que H2O2 sofre decomposição. H2O2, ao longo do tempo, ele vai se decompor em água e O2. Para você começar a compreender a concentração em volume, você deve conhecer a reação química de decomposição do peróxido de hidrogênio. Examine a reação química. 1H2O2 vai dar 1H2O mais meio de O2. De cada mol de peróxido de hidrogênio, você vai obter meio mol de O2. Meio mol de O2, se você resolver medir na CNTP, esse gás, vai dar 1 mol dá 22,4. Então, meio mol vai ser igual a 11,2 litros. Então, de cada mol de H2O2 que esteja dissolvido, ele vai ser capaz de produzir 11,2 litros de O2 na CNTP. Vem daí essa expressão concentração em volume. Na verdade, o que você vai medir é quanto, teoricamente, qual seria o volume de O2 produzido pela substância que está lá dentro. Se você tiver uma solução 1 molar de H2O2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter 1 mol por litro de H2O2. Mas esse 1 mol, se ele sofresse total decomposição, ele iria produzir 11,2 litros. Numa solução 1 molar, ou seja, 1 mol por litro, você é capaz de obter 11,2 litros de O2 ou 11,2 volumes do gás oxigênio. Daí, se você souber que a solução 1 molar é igual a 11,2 volumes, as demais soluções você faz uma regra de 3. Por exemplo, solução a 10 volumes. Qual é a concentração molar? Então você vai fazer assim, 1 molar corresponde a 11,2 volumes. X molar vai corresponder a 10 volumes. A solução vai ser igual a 0,89 molar. Outro exemplo. Se a solução for a 20 volumes, corresponde a que molaridade? A que concentração molar? 1 molar, 11,2 volumes. Y molar vai corresponder a 20 volumes. Y vai ser igual a 1,78 molar. Então, daqui para frente, você faz tudo por regra de 3, sabendo que uma solução 1 molar corresponde a uma solução a 11,2 volumes. Então, agora vamos fazer um rápido resumo. Se você tiver 1 mol de H2O2 em 1 litro, a solução vai ser 11,2 volumes. Isto é, ela produz 11,2 litros de O2 na CNTP por litro de água oxigenada. Se a solução for 0,89 mol em 1 litro, ela vai se corresponder, ela vai produzir 10 litros na CNTP, ou seja, vai ser uma solução a 10 volumes. Mais uma vez, isso quer dizer que ela vai produzir 10 litros de O2 na CNTP por litro de solução de água oxigenada. Se a solução contiver 1,78 mol de H2O2 em 1 litro, então essa solução vai produzir 20 litros de O2 na CNTP por litro de água oxigenada. Isto é, vai ser uma solução a 20 volumes. Um último detalhe a ser chamado a atenção é a comparação do volume da solução com a concentração de H2O2 em volumes. Por exemplo, a solução que contém 1 mol por litro produz 11,2 litros de O2, ou de cada litro se obtém 11,2 litros de O2. Isto é, o volume de oxigênio é 11,2 vezes maior do que o volume da solução. Então, uma solução a 10 volumes significa que ela vai produzir 10 litros de O2 por litro de solução. Ou seja, ela produz 10 vezes o volume daquela solução em oxigênio. Bem, se o frasco é de 5 mililitros, então você vai obter 50 mililitros de oxigênio. Se você tem um frasco de 80 litros,
A solução a 10 volumes quer dizer que você vai obter 800 litros de oxigênio. Quer dizer que ela vai produzir um volume de oxigênio 10 vezes maior do que a medida daquele frasco. Para vocês ficarem dominando bem esse assunto, vocês deverão fazer mais alguns exercícios. Então, bom trabalho, bons exercícios para vocês.